Olá, trabalhadoras e trabalhadores da educação. Estamos aqui hoje inaugurando uma nova etapa da nossa comunicação. Me chamo Robson Bastos, sou da comunicação do Sintep, compõe a coordenação estadual, né? E hoje a gente tem um tema muito importante para poder apresentar para vocês, né? E também dizer que é uma nova etapa da comunicação, né? Estamos inaugurando aqui a nossa estúdio de comunicação, onde a partir de hoje vamos estar usando esse espaço para poder estar se comunicando com a categoria, trazendo informações relevantes. Hoje, vamos discutir sobre o Fórum Estadual de Educação, para poder instrumentalizar a nossa categoria com informações relevantes frente a essa entidade. E para poder falar sobre o Fórum Estadual de Educação, nós vamos aqui apresentar para vocês a executiva que compõe esse fórum, né? Que é composta pela professora Ana Rosa Peixoto Brito, né? Pela professora Maria Gorete Brito, pela professora Aldineia Pereira e professor Haroldo Freitas, que todo mundo conhece, que compõe a coordenação estadual do Sintep, mas também é da executiva do Fórum Estadual de Educação. E para começar a falar sobre o fórum, né, trazer informações relevantes sobre essa entidade, eu faço aqui a conversa inicial com a professora Ana Rosa, para que ela possa apresentar para a gente, né, o que é o fórum, né, como é que ele se constitui, falar um pouco do processo histórico do que é essa entidade. Então, professora Ana Rosa, o que é o Fórum Estadual de Educação? Antes de nada, mais nada, bom dia a todos e um agradecimento especial ao Sintep por abrir esta nova etapa, conforme o senhor falou, professor Robson, chamando um assunto crucial de educação para este momento, que é exatamente o Fórum Estadual de Educação do Pará. Considerando que o Fórum ele é um movimento da sociedade paraense, e que ele vem se articulando desde a década de 80 do século passado. Olha só, né? Nós não somos tão novinhos assim, porque nós temos a referência das lutas em prol da Carta Constitucional de 88. E, neste sentido, ele inicia como Fórum Paraense de Educação, com mais de 63 entidades articuladas, e hoje, vamos dar logo este salto. Qual é a ação maior do Fórum? Nesta articulação forte, comprometida e compromissada, estamos falando de Plano Nacional de Educação, planos estaduais de educação, também decenais, e planos decenais de educação dos municípios. Veja só, aqui no Pará, 144 municípios. Então, para nós, enquanto fórum, movimento da sociedade articulado, chegarmos até lá, nós fazemos toda uma articulação, não só com as entidades que representam neste momento, como também as ações que são emanadas, porque o fórum ele tem legalidade hoje constitucional, da SASMEC e da SEDUC, através da comissão gestora. Olha, professor, a pergunta que o senhor me fez, ela gera uma palestra inteira e não acaba. Mas, no momento, nós vamos situar mais o foco de ações e de debates, porque nós temos aqui a representação da professora Gorete na comissão de monitoramento e sistematização, do professor Haroldo na comissão de divulgação e mobilização, e a nossa secretária-geral MOR, né? A professora Aldineia. Executiva. É a executiva, muito bem, professor Haroldo, a secretária executiva do Fórum Estadual de Educação, a professora Aldineia. Então, neste sentido, nós estamos apenas iniciando uma conversa, não farei nenhuma palestra, juro por Deus, mas vamos fazer uma forma de diálogo que consigamos chegar a quem nos interessa, que é a própria sociedade paraense. Perfeito. Não apenas só de professores e trabalhadores em educação, ou trabalhadores em educação, mas a toda pessoa da sociedade interessada
em conhecer, discutir e encaminhar propostas para a educação. Então já aproveita essa deixa para lhe perguntar quem é que compõe o Fórum Estadual hoje? Quais são as entidades que compõem o Fórum? Nós temos hoje, eu vou pedir aqui a ajuda da secretária, porque ela tem uma memória viva melhor do que a minha, que até porque ela é mais nova, né? Sabe como é? São muitas entidades. Quantas são? São 32 entidades. Hoje são 32 entidades. E elas são de representações. Eu tenho medo de falar das 32 e tentar falar e deixar alguém de fora. Mas você pode crer que são entidades de movimentos sociais muito fortes, articulados, que têm propostas consistentes para a educação, entidades de representação nacional, inclusive. Tá? E temos representações oficiais dentro da própria estrutura da formação da sociedade paraense de representação jurídica, que inclusive tem nos ajudado muito. O Sintep, no caso, é um exemplo, né, que compõe... Exatamente. Eu estou assim, evitando de citar uma, mas o senhor já citou o Sintep, até porque o Sintep está citado aqui neste espaço que nós estamos inaugurando hoje. Eu tenho aqui uma colinha. Uma colinha? A gente pode, já que a gente falou do Sintep, né, a gente pode falar que a gente tem aqui a Associação de Cientistas da Religião do Pará, a CREPA. Nós temos a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Pará, né? Nós temos representantes da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, ANEC, a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, ANFOP, que a professora Ana Rosa representa. ANFOP, Pará. Temos a representante da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE, representante do CTB, né, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, da CUT, Central Única de Trabalhadores, do Conselho Estadual de Educação, do Centro de Estudos e Defesa do Negro, CEDEMPA, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE, do PROINFES, da FETAGRE, do FEIPA, que é o Fórum de Educação Infantil do Pará, Fotoativa, Fórum Paraense de Educação, do Campo. Temos as universidades também, inclusive a gente tem todas as universidades, representantes de todas as universidades públicas do nosso estado, né? Atuantes, inclusive, muito atuantes em nosso fórum, como representantes do IFPA, da UFPA, da UFRA, do Ministério Público, temos representantes da Secretaria, do Sistema S, Senai, Senac. Secretaria Estadual, você está dizendo. Secretaria Estadual de Educação, do Sistema S, eu já falei, né? Senai, Senac, SESC, o Sintep, o Simpro. Temos representantes também dos órgãos de controle social, né? TCE, TCM, os estudantes, a categoria de estudantes, temos representantes da UBS, da UNI e da Undime, da UNCME, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Então é uma entidade que tem uma forte representação. Sim, né? professor. E assim, então, qual é o papel dessa entidade, né? E como é que ele pode contribuir para a qualidade da educação no estado do Pará? Muito boa pergunta, professor. Vamos começar colocando a superestrutura. Nós estamos hoje com o PNE, Plano Nacional de Educação, tramitando ainda no Senado, ok? Estamos esperando ansiosamente que seja sancionado. Obrigada. Bom, mas vamos adiante. Nós estamos com o Plano Estadual de Educação, que esse ainda é o de 2015, que ele foi prorrogado até 31 de dezembro deste ano. Estamos aqui com a situação de todos os planos municipais de educação, que são questionamentos permanentes dos nossos municípios em relação ao Fórum Estadual de Educação. Como eles podem contribuir? Acreditamos que todos eles têm sua função nessa estrutura imensa que é a educação. As entidades específicas de educação, elas possuem já estudos e contribuições que se fazem presentes em sua defesa desde a Constituição de 88, que só fazem reafirmar, reavivar e reatualizar. A gente costuma dizer, professor, que as lutas pela educação, ela tem sempre um tempo para começar, nunca para terminar. E nós estamos nessa infinitude de lutas. E já as outras entidades, que são
igualmente representativas, têm trazido para nós discussões fortes como a da educação do campo, da educação infantil e outras tantas. Olha, o Sintep tem tido uma contribuição imensa nessas lutas pela a questão da condição. Nós, da Anfop, pela formação também articulada, sempre as lutas da Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação. Então, esses anos todos, desde 88, se estendem com a representação de cada uma dessas entidades. Por exemplo, não temos nenhuma, digamos assim, nenhuma restrição em dizer que, para irmos ao último Congresso Nacional, em prol do Plano Nacional de Educação, nós tivemos que ter uma intervenção do Ministério Público, e que fez com que a gente pudesse realizar a nossa conferência, porque estávamos com muitas dificuldades. Então, só dei este exemplo para ver que cada um de nós tem uma função. E essas contribuições, elas chegam no momento exato. E neste momento, é importante que se diga que o Fórum Estadual de Educação, ele está muito bem fortalecido. As entidades têm chegado, só não chega quem não prioriza, ou quem não pode, ou quem não quer, né, gente? Mas nós estamos abrindo espaço. Toda última terça-feira de cada mês, estamos lá no Conselho Estadual de Educação realizando as nossas plenárias. Então, isso serve como um chamamento para demais entidades que queiram reforçar as suas ações no fórum e para aquelas que possam e queiram chegar e contribuir. Perfeito. Então, é uma entidade que tem um papel fundamental, né, no processo de discussão, mobilização da categoria como um todo, mas não só a categoria docente, mas várias outras categorias, como você colocou, Sim, com certeza. A professora Neida, ela falou um pouco sobre as representações, né? E a professora Ana Rosa deu uma noção de como é que ele se organiza a nível estadual. Mas sobre os municípios, vamos falar sobre os municípios, né? Eu queria que você pudesse colocar para a gente como é que está a situação dos fóruns nos municípios, né? Se tem uma leitura de quantos municípios, né, ou um percentual já tem constituído fórum, né? Então, fale um pouquinho sobre isso para que a categoria possa se instrumentalizar sobre essa informação. Certo. Então, a gente realizou, no final do ano passado, metade do ano passado, a gente fez um levantamento junto aos municípios para entender como é que estava funcionando, né, esse processo lá no município. E desse levantamento, realizado no final de 2025, a gente conseguiu mapear o seguinte: nós temos hoje cerca de 29,5% dos municípios paraenses que têm fóruns de educação ativos. O que a gente entende como fórum de educação ativo? São aqueles fóruns que realmente têm a representação de todos os segmentos, né, que compõem ali aquela sociedade, que estão atuando de fato no município, realizam suas plenárias, estão acompanhando, monitorando seus planos de educação nos seus municípios. Só que nós temos outro dado levantado, que mais de 20% desses municípios não tem fórum, nunca criaram fórum de educação, enquanto a gente tem mais ou menos 16,7% desses municípios que já instituíram seus fóruns, criaram seus fóruns de educação, mas hoje eles se encontram inativos. O que é isso? Eles existem no papel, mas de fato não funcionam, né? E temos aqueles municípios que nós não conseguimos, um percentual, eu diria até considerável, né, de municípios, que não deram retorno para a gente, né? Não nos informaram qual é a real situação do município em relação à a criação, constituição desses fóruns. Muitos deles acabam criando uma estrutura que eles chamam de comissão temporária para a constituição dos fóruns. Geralmente essas comissões elas são constituídas principalmente perto das conferências, já que um dos grandes papéis que os fóruns de educação têm, inclusive instituído isso em lei,
é a coordenação do processo da realização das conferências de educação. Então, quando o município tem, né, a necessidade de realizar a sua conferência de educação, ele acaba organizando ali uma comissão que vai acompanhar esse processo, mas que não é o Fórum de Educação. Mas assim, mediante esse dado que você apresentou, né, quais são os limitadores, né, que hoje se apresentam para que esses fóruns sejam construídos nesses municípios que ainda não puderam ter essa oportunidade de construir os fóruns? Esse é um grande desafio para a gente do Fórum Estadual de Educação. Esse trabalho de mobilização junto aos municípios, eu diria assim que é um trabalho de conscientização, né? Mesmo de tentar convencer, né, os municípios, as representações dentro dos municípios do papel que esses fóruns ocupam, da importância que eles têm dentro desse processo de acompanhamento dessas políticas educacionais, porque quando o município tem um fórum, né, forte, instituído, funcionando ativamente, a gente tem a compreensão de que esse município tem ali a participação da sociedade civil acompanhando não só a construção dessas políticas, mas a execução delas, né? E a grande dificuldade que a gente tem é de convencer, na grande maioria, essa sociedade, de um modo geral, da importância desse acompanhamento e convencer, muitas vezes, esse poder público, né, que está ali presente no município, de entender que a gestão dele é forte quando ele tem a garantia dessa participação social. Então, entender que a gestão democrática, aquilo que está estabelecido, né, como princípio na nossa Constituição, na própria LDB, não é algo para estar só na lei, mas que precisa se efetivar na prática. Ou seja, parte necessariamente da iniciativa do poder público, né? Então, aquela prefeitura que se diz valorizar a democracia, né, deveria ter como premissa, né, garantir a instituição desses fóruns, né, estimulando as entidades, né, construindo espaços para que isso garantindo a estrutura administrativa para que isso funcione, porque sem essa garantia é muito difícil, né, materializar isso na prática. Então, essa gestão, né, municipal, ela precisa ter esse olhar, né? Minimamente uma sala, um computador, um espaço, né? Funcionários, né, que possam estar ali atuando administrativamente, porque os fóruns de educação, eles são órgãos, né, de Estado, eles são órgãos de controle, né, social. Isso. Dentro a gente pode enquadrá-lo dentro dessa categoria. Então, eles precisam minimamente dessa estrutura para que possam funcionar de forma regular. Então, é importante até a gente comunicar, né, a nossa categoria, né, para poder entender que os secretários de educação, né, os prefeitos, eles têm um papel importante, né, precisam ser estimulados, provocados para que isso possa vir a acontecer, né. E aí vocês tocaram uma situação importante, que é a questão das conferências, né, e eu queria passar para a professora Gorete, para ela poder, né, que domina bem essa questão das conferências, né, dos planos decenais, né, para falar sobre isso, né, o que é as conferências, como é que se constitui, os planos decenais, né, façam, né, um apanhado geral para poder a gente ficar mais antenado em relação a essa organização e a essa ação que o fórum tem como responsabilidade. Primeiramente, quero dar bom dia a todos da categoria, que eu também me coloco dentro dessa categoria, porque nós todos aqui somos educadores e educadoras. E agradecer também ao Sintep, né, por nos acolher e trazer temáticas tão importantes para serem discutidas aqui hoje. Eu queria iniciar, professor Robson, a respeito do próprio órgão, né, o Fórum Estadual de Educação. Ele é um órgão que media os debates, as discussões entre a sociedade civil e o Poder Executivo, né, porque ele delibera o órgão, por exemplo, a SEDUC, ela executa. E o Fórum Estadual de Educação, ele é um órgão de controle social. Ele tem como responsabilidade acompanhar as políticas que estão sendo efetivadas ou não no município, no estado, entendeu? Caso o fórum for municipal, é no município, por isso ele é um órgão de controle social e que precisa realmente ser constituído
para que haja esse acompanhamento das políticas públicas educacionais no município, visto que esse processo todo que está sendo construído, que são os planos de educação, os planos decenais de educação, ele é o planejamento maior educacional, tanto nacional quanto estadual e o municipal. Então, lá está constituído todas as temáticas educacionais importantes para serem efetivadas, desde a educação infantil até o financiamento, né? Eu estou falando, me reportando ao antigo fórum, ao antigo plano que tinha 20 metas, né? Esse agora são 19 objetivos, mas que também contempla essas temáticas que a gente está falando agora. Então, é importante que o município ele construa, elabore ou então reelabore esse plano municipal de educação e, no caso, o Estado também se coloque dentro desse processo, porque é por meio desse processo que a gente vai ter garantia, né, de financiamento para toda a educação municipal, estadual e nacional, né, porque ele é um objeto de dotação orçamentária que precisa estar presente nas leis orçamentárias estadual, municipal e na nacional. Ou seja, o município de fato perde recurso se não... Perde recurso porque o CIMEC, que trabalha com recurso, ele exige, ele tem como critério trazer informações dos planos municipais de educação do município e para que lá na ponta, lá em cima, né, lá no órgão de controle social maior, que é da União, para perceber se o município está investindo naquilo que é necessário, como no caso do município, que tem a responsabilidade da educação infantil no ensino fundamental, se está sendo contemplada a educação infantil de maneira com qualidade, o ensino fundamental, a gestão democrática, se lá naquele município tem um PCCR, se lá no município a formação de professores está sendo contemplada a contento, a valorização desse profissional, a educação, até a educação técnica, a educação superior chegou até lá, a titularização desses profissionais da educação estão sendo efetivados. Então, é importante. E as conferências, esse processo de conferência, ele é um momento que a sociedade civil ela vai avaliar se o plano municipal ou estadual está sendo efetivado, alcançado nessas metas, né? Então, lá naquele momento, como o próprio nome diz, conferência de educação, é um momento que a sociedade civil vai estar lá, os movimentos sociais, conferindo se a política voltada para a educação municipal ou estadual está sendo alcançada. E essa estrutura, essa organização das conferências, ela é realizada pelo fórum, através de um comitê. O fórum ele tem como a lei estabelece que quem coordena esse processo é o Fórum Estadual de Educação, em nível nacional, o Fórum Nacional de Educação, e no município também, porque a Lei 8.186, de 23 de junho de 2015, traz como um dos seus dispositivos o Fórum Estadual de Educação. Existem as instâncias responsáveis por esse processo, tanto de monitoramento como de avaliação. Então, nesse momento da conferência, há o monitoramento contínuo e a avaliação é na conferência que acontece se esse plano está sendo efetivado ou não. Ou seja, o diagnóstico que é formulado, né, pelo fórum, ele faz um levantamento de todas as políticas que são desenvolvidas, né, não só no âmbito do currículo, mas da formação de professores, né, de todas as etapas de ensino que estão sendo efetivadas ou não, se o piso salarial está sendo garantido. O fórum, após as conferências, ele elabora, né, juntamente com a executiva, o relatório, né, de monitoramento e avaliação de todas as metas constituídas no Plano Estadual de Educação, e no município a responsabilidade também ou é da comissão, aquela que não é permanente, que existe quando o município não tem Fórum Municipal de Educação, é constituída uma comissão para que dê conta
da realização da conferência, e o fórum ele tem uma grande luta e defende a realização de conferência, porque é o momento que a sociedade civil participa. Um dos eixos estruturantes desse processo de construção é exatamente garantir a participação da sociedade na construção desses planos nacionais de educação. Bom, você está falando das conferências, né? Antes, devido à urgência que o outro governo, que não vale a pena citar esse nome, Inominável. ele não garantiu, né, a construção, esse processo de construção do Plano Nacional de Educação. Então, a executiva do Fórum Nacional, juntamente com a SASE, eles fizeram um processo assim bem urgente para não ter essa lacuna, embora esteja tendo essa lacuna da legislação educacional. E aí, o que foi que aconteceu? Eles fizeram um processo praticamente o contrário. Primeiro fizeram a nacional, porque o correto é a etapa municipal, a etapa estadual e a nacional. Mas devido à urgência, né, aconteceu isso aqui. E por que eu estou te falando isso? Porque após a aprovação do nacional, os entes federados, os municípios e o Estado e o município, eles precisam dar conta da sua elaboração e aprovação no prazo de um ano. Isso, Até um ano. E é isso que eu queria perguntar. Então, esse prazo é agora, 2025, que as conferências municipais e estadual deverá acontecer. De acordo com a deliberação da comissão gestora, posso falar, professora? Pode falar. Porque oficialmente ela que representa, né, o fórum. Então, mas por isso falar. eu estou pedindo a anuência dela para poder falar. Então, de acordo com o planejamento, o cronograma da comissão gestora estadual, as conferências municipais elas devem acontecer no segundo semestre, no final do segundo semestre, e a conferência estadual de educação em janeiro de 2027. 27. Então, temos agora todo o ano de 2026 para as conferências, né, para a etapa municipais, certo? E a conferência estadual em janeiro de 2027. Né? Tá. Perfeito. Bom, eu queria conversar com o professor Haroldo, né, diretor de comunicação, né, do Fórum, né, e membro da coordenação estadual do Sintep. Gostei do diretor. Sobre a importância da categoria de trabalhadoras e trabalhadores da educação do Estado do Pará se apropriar dessa informação, né? Então, a nossa intenção aqui, né, com essa live é justamente levar essas informações, né, o máximo da nossa base, para que eles possam entender a importância, né, disso e se envolver e provocar, sobretudo, os gestores, né, para que o fórum possa constituir nos municípios, né, que a professora ainda estava colocando agora há pouco. Então, eu queria que você pudesse falar sobre isso, né, sobre essa importância, né, como é que as categorias, como é que as subsedes podem estar atuando para poder estar ajudando esse processo de fortalecimento do fórum em todos os municípios do estado do Pará. Obrigado, professor Robinson. Primeiro, eu queria também cumprimentar a professora Ana Rosa, a professora Gorete, a professora Eugineia, né? Estamos aqui nesse debate que é extremamente importante, mas eu queria fazer uma observação antes, Robson, que é o seguinte: o fato de nós estarmos no fórum traz para o sindicato uma responsabilidade muito grande, né? E exatamente por ter essa responsabilidade que nós resolvemos também assumir essa tarefa de ser um diretor, como você disse, né, de divulgar e mobilizar, né, isso. Obrigado por ser diretor. E assim, isso nos traz, portanto, uma responsabilidade muito grande, porque nós não podemos, assim, deixar de lado aquilo que é de tarefa de um sindicato, né? Se a gente for avaliar um sindicato, ou qualquer sindicato, o primeiro tema que se discute em um sindicato é sempre questões salariais, né? Reposição de valores, né? Essa luta, né, constante, todos os anos das campanhas e tal. Só que me parece que o Sintep ele tem uma característica bem diferente. E tem que, na minha concepção, assumir essa característica. Porque não é possível mais um sindicato apenas ter uma pauta economicista e esquecer de que a sociedade ela clama por outras questões.
que são prementes. E, portanto, a situação da educação pública no nosso país, ela requer que todos aqueles setores comprometidos com a causa, e a professora Ana Rosa acabou de dizer o seguinte, essa luta tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. E é de fato isso, né? Nós que já estamos há algum tempo nessa batalha, reconhecemos isso. E, portanto, qual é a nossa tarefa importante nesse momento? Nós queremos, na verdade, instrumentalizar a categoria com essas informações, né? Que existe, na verdade, um calendário montado, né? Que tem a ver, na verdade, com o Plano Nacional da Educação, que está em tramitação ainda agora no Senado, essa informação. Né? Nós temos, no nível estadual, um decreto um projeto de lei que estende, na verdade, o prazo até dezembro, 31 de dezembro de 2026, que é o Plano Estadual de Educação, e, portanto, isso nos dá, eu vou usar um termo, um certo fôlego, para que a gente possa, então, fazer o bom debate, tanto no nível estadual, quanto também no nível municipal. E talvez, né, eu vou usar esse termo, que haja uma maior dificuldade a nível dos municípios. E eu vou dar aqui um exemplo de que, recentemente, nós estivemos em 2 municípios, município de Acará e município de Moju. Na verdade, para falar com uma regional do Sintep, regional do Baixo Tocantins, envolvendo Acará, Concórdia, Tailândia, Abaetetuba, Barcarena, e enfim. E assim, essa problemática ela aparece, né, da política educacional no município, muito por conta de um tema que acabou sendo posto aqui, que a professora Odneia falou, que é a concepção de gestão. Ou seja, se a gente for buscar na LDB, ou mesmo na Constituição, está lá estabelecido, gestão democrática. Só que me parece que isso tem sido uma letra morta, né? Porque os interesses de quem está, eu vou usar esse termo, de quem está no plantão, está fora, né? Eu acho que ele se pensa de forma muito imediatista em 4 anos, daquilo que se pode extrair daquele município ou do estado para interesses que são, na minha concepção, interesses escusos, que não são interesses da sociedade, daquilo que a gente vislumbra de que a educação possa avançar para uma sociedade melhor, em condições, né, de que as crianças, os adolescentes tenham, na verdade, acesso ao conhecimento. E na medida em que se fecha uma escola ou se cria embaraços para o transporte escolar, ou mesmo para a alimentação, está se negando o direito à educação. Né? Eu acredito que seja isso. Então, mas se nega o direito à educação para as camadas mais vulneráveis, para as camadas populares. Então, o papel do Sintep, neste momento, é de ser um instrumento, junto com as demais organizações, né? E aqui é importante ressaltar de que o fórum ele não é um instrumento, né, uma entidade, uma instituição, coisa do gênero, que seja composta apenas de órgão da sociedade civil. Né? Nós temos as instituições. Vou citar aqui o TCM, está. O Tribunal de Contas do Estado está. A ALEPA está. Né? O próprio Conselho Estadual de Educação está. Portanto, a Secretaria está. Portanto, então, a gente imagina que todos esses órgãos deveriam ou devem ter, né, em mente o grau de responsabilidade que é gerir a educação, seja nos municípios, seja no Estado, seja a nível nacional. Então, que esse interesse que é interesse privado, que é interesse particular, ele não pode se sobrepor ao interesse coletivo. Né? Então, é com essa perspectiva que nós queremos levar essa mensagem, né, a partir dessas informações todas, para que haja uma mobilização nos municípios e no próprio Estado, para que a categoria assuma para si essa responsabilidade, né, de propor os planos municipais em um plano estadual de educação que seja efetivamente democrático e dê conta das demandas da sociedade. Nesse sentido, eu vejo que as nossas subsedes têm um papel importante, né? De poder, nas mobilizações, mas sobretudo na mesa de negociação com as secretarias, né, de educação e com a própria prefeitura, pautar a necessidade da instituição dos fóruns, né? Porque, como você muito bem colocou, né, não dá
a gente entender que o Sintep ele vai lutar apenas pelas causas econômicas, né, pelas pautas econômicas, né, mas também pelas as diferentes formas de organização e provocação de uma gestão democrática, né, e a constituição do fórum, a realização das conferências é uma estratégia de fazer um debate democrático sobre o desenvolvimento das políticas, né, educacionais dos municípios. Aí eu vejo que as subsedes, elas têm esse papel importante, poder assumir essa responsabilidade de estar pautando a necessidade de constituição dos fóruns, né, nos municípios que ainda não existem, né, e o fortalecimento dos fóruns nos municípios que já estão instituídos, mas que não tem sala, né, não tem a estrutura. Então, isso é importante que as subsedes possam também fazer essa provocação, né. Então, acho que várias informações foram colocadas aqui de maneira importante, né, e para que possa dar esse elemento, né, para que a categoria como um todo, mas sobretudo as subsedes, possam estar pautando essa necessidade. Bom, eu queria colocar mais um elemento que eu esqueci, é que nós vamos ter nesse período agora do primeiro semestre, pelo menos 2 momentos importantes da nossa categoria, que é um conselho de representantes, né, mas vamos ter, acima de tudo, o que é o maior evento, que é o nosso Congresso Estadual do Sintep, né? Nós vamos ter em junho, né? Então vai ser um momento importante para que a gente leve essas informações e definamos como uma pauta política para a categoria. Então nós vamos ter esses momentos de discussão, né? Além daquilo que a gente deve utilizar a partir de hoje e outros momentos de comunicação direta com a categoria. Perfeito. Professora Ana Rosa, para encerrar esse nosso momento, né, eu queria que você pudesse dar uma mensagem final em nome do fórum, né, para a nossa categoria, né, pudesse se expressar nesse sentido. Olha, eu estou até emocionada com esta mesa aqui de debate. Foi seguramente a primeira vez que o fórum senta num círculo de debates como este, de uma perspectiva informativa e formativa. Isto é muito importante. E para falar em fórum, eu vou dizer assim, professor, o senhor foi um mediador excelente, uma representação firme do Sintep para conduzir este momento. E nós falamos de um seguinte local. Professora Gorete é coordenadora de uma comissão, juntamente com o professor Davis. Professor Haroldo, juntamente com a professora Lindalva, fazem a coordenação da outra comissão, é o que eu falei no início, né? Professora Aldineia, a nossa secretária, e nós aqui, juntamente com o professor Williams, fazemos parte da coordenação deste fórum. Então, que mensagem a gente pode dar? Falamos aqui deste local. Olha quem está conosco, também uma pessoa do Sintep, dando todo o apoio a este trabalho. Então, quer dizer, esta é a mensagem, é a articulação das entidades, é a consciência de termos um fórum representativo forte na perspectiva real de uma gestão democrática. Não trabalhar por comissões dos municípios, porque as comissões elas acabam. Então, constrói uma comissão, acabou a função dela, em determinado momento de mobilização, morreu. O fórum não, gente. Ele é permanente, ele é legal, ele é movimento social. E ele não é legal à toa. Nós, desde a Carta Constitucional, desde o movimento da redemocratização do país, que lutamos por gestão democrática, nós estávamos pleiteando que os fóruns fossem reconhecidos. E eles o foram. E não foi de graça. Tudo acontece por luta de categorias, por mobilização, por consciência de estarmos presentes numa sociedade que pretende ser e é, no momento, democrática. E por isso é muito questionada. Quando a gente vê muito questionamento às ações que se fazem no coletivo, a gente fica pensando nas tendenciosidades que ocorrem por trás disso. Então, não as comissões temporárias, sim ao fórum. E nós estamos dando este recado aqui, da mobilização, do compromisso. E o Fórum Estadual de Educação do Pará somos nós.
Muito obrigada a cada um de vocês aqui que proporcionou esse debate e também aos meus colegas que estão aqui neste momento e em vários outros que a gente nem consegue nominá-los, né? Mas estamos presentes, estamos à luta, sem fim, professor Haroldo, mas existimos e resistimos. Muito obrigada a cada um de vocês. Então, eu que agradeço, né, a contribuição, né, aqui do fórum representado pelos os seus membros, professora Ana Rosa, professora Gorete, professora Aldineia, professor Garoldo, né? A gente espera ter contribuído, né, para que a categoria de trabalhadoras e trabalhadores da educação do Estado do Pará possa ter, né, se apropriar dessas informações, né, e agora, mediante essas informações, iniciar um processo de fortalecimento do fórum, né, que é uma entidade importante em todo o Estado do Pará. E quem sabe outras lives, né, com a gente, com todo o processo de desenvolvimento das nossas ações junto aos municípios, que nós já fizemos, só enquanto fórum, mas a gente pode ampliar isso sistematicamente. Temos a comissão gestora com as suas orientações e as dificuldades, muitas vezes, de chegar à base do município. Então, Sintep, mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada a cada um. Quero agradecer também a contribuição da nossa equipe de comunicação, né, em nome da Gei, do Aguinaldo, que está inaugurando esse nosso espaço hoje com essa live, né, e esperamos que em outros momentos o espaço possa ser cada vez mais qualificado, né, para que a gente possa estar ajudando a informar e formar a nossa categoria. Até um próximo momento.